Olá pessoal, bom dia. Antes de a gente começar aqui a previsão, gostaria de dar um aviso. Então, eu tô indo com o canal aí, como a gente teve pouca aderência lá no Apoia-se, e acaba que o canal toma um tempo aí razoável, né, para fazer os vídeos, fazer análise e tudo. Até o dia 1º de novembro, nós continuaremos aí com os vídeos no canal. E após o dia 1º de novembro, nós vamos dar uma parada com os vídeos, porque vamos nos dedicar a alguns outros projetos, ok? Então, com relação ao que vimos ontem, não temos grandes mudanças. Realmente, o que os modelos começam a mostrar claramente agora é que toda essa região aqui, principalmente a costa que vai desde a região sul até o nordeste, volta a ser dominada por aquele sistema de alta pressão. Claro que em alguns momentos aí tem um rompimento dessa barreira, né, através de sistemas de baixa pressão, como mostra aqui, mas independente de que isso aconteça, pelo menos até o fim da primeira semana operativa, aliás, até o fim da segunda semana operativa, início da terceira semana operativa do mês de novembro, não devemos ter grandes mudanças de acordo com a previsão de hoje. Então a gente vê que a maior parte aqui da região do Atlântico Sul ela é dominada por esse sistema de alta pressão, e a gente vê aqui nos campos, né, de anomalia do geopotencial também que a gente vê aqui esse sistema. Mas vai parar de chover? Não, não vai parar de chover, mas vai ter uma formação de chuva que pode não ser tão significativa e mal distribuída no tempo. Mas a gente então vai ver que tem uma chuva no sul e uma chuva ali atuando na costa da região sudeste, ok? E a gente vê que a gente continua ainda aqui, ó, com essa formação do sistema de alta pressão. Ao que tudo indica, ontem a gente via a formação de um ciclone aqui nessa área. Pelo jeito dessa curvatura aqui, né, a gente vê que realmente tem essa possibilidade da formação desse ciclone, até aqui pelas próprias barbelas dos ventos, a gente vê que ele está girando, né, nesse sentido, e aqui ele está girando ao contrário, né, anti-horário, sentido horário. Então aqui provavelmente tem a formação do ciclone. Essa frente do ciclone pode interagir aqui com com alguns sistemas sobre a América do Sul e sobre o Brasil, e trazer uma chuva lá já na transição para a terceira semana operativa, mas também acredito que não deve ser tão significativa. E a gente vê claramente que essa região que mostra um aumento, né, uma altura geopotencial um pouco maior, e a gente vê claramente aqui, nessa curvatura aqui, ó, por exemplo, aqui a gente vê claramente uma curvatura para cá e uma para cá. Provavelmente isso aqui está associado ao giro do ciclone. Então a gente vê que tanto nesse campo como nesse campo aqui, a gente vê esse ciclone, porém ele está se formando próximo às zonas de alta pressão, e isso indica o quê? Que ele deve se formar, mas não deve ter uma grande força a ponto de tentar modificar muito o que vai acontecer. Outra coisa é que, pelo jeito que está mostrando aqui, a trajetória dele deve ser de oeste para leste. Então é aquilo que eu continuo falando para vocês. O bom quando ele se forma é que ele tem uma componente nordeste, que ele caminha aqui em direção à região equatorial. Mas como ele não está fazendo isso, ele está se afastando mais do país, do Brasil no caso, ele acaba não interagindo tanto com as chuvas e a formação de chuvas sobre o país. Então a gente tem uma chuva, mas uma chuva como aconteceu aí essa semana, que não foi tão significativa. Mexeu um pouco nas zenas, mas nada que aumentasse muito essas vazões, tanto na região sul como na região sudeste. Então a gente vê claramente aqui nesse campo que a gente tem uma chuva ainda na região sul, mais localizada aqui até o dia 2, né, fim da primeira semana operativa, basicamente, mais localizada aqui na região do Jacuí. Tem uma chuva mais distribuída no país, mas não é nada tão significativo. E outra coisa é que é a chuva próxima à costa aqui da região sudeste, que pega tanto a cabeceira aqui da Bacia de Três Marias e aqui também a cabeceira da Bacia do Grande, mas também não traz tantos totais pluviométricos significativos a ponto de mexer muito, por exemplo, na INA da região sudeste. Pode ter uma leve melhora, sim, mas eu acredito que não deve ser tão significativa. E a gente vê que até o dia 10 ele mantém
esses sistemas mais localizados aqui. E o que a gente nota é que mesmo a gente tendo esses sistemas, a distribuição espacial dessa chuva está muito ruim. Então ela acontece em um determinado período e depois cessa durante uma semana, por exemplo. Então você tem muita chuva concentrada e depois ela para. E isso é ruim porque você acaba não mantendo o nível de armazenamento no solo aumentando. Então, com o tempo, você praticamente está mantendo ali uma média de armazenamento no solo, mesmo assim ainda está ficando um pouco seco, porque você não consegue manter essa água no solo. Outro destaque é que a gente vê aqui, ó, ainda continua entre os dias 28, dia 2 e dia 3 de novembro, a entrada daquela massa de ar mais seca e quente, que deve trazer aqui uma pequena onda de calor aí na região sul e sudeste a partir do dia 28 e dia 29. A gente já começa a notar que nesse fim de semana já começa a aquecer bem a região. Como vai ficando seco, então a tendência é que a temperatura média aí nas regiões sul e sudeste aumente aí da ordem de 3 a 4 graus. E essa época já é quente, né? Então vai ficar mais quente ainda, então provavelmente vai aumentar o consumo, entre outras coisas, e vai gastar um pouco mais de reservatório aí, já que a gente não tem uma AINA tão significativa ainda. Mas lá para o dia 8, dia 9, o que a gente nota é a entrada aqui de uma massa de ar mais fria que deve baixar as temperaturas na região sul e sudeste e manter aí uma temperatura mais amena aí para o início da terceira semana operativa. Okay. E o que a gente vê agora nos dados de armazenamento de água no solo é que a maior parte do país está apresentando aqui uma água no solo. Começa a gente ter uma recuperação, sim, mas nada tão significativo para esse mês. E quando a gente olha a projeção do dia 25 para o dia 28, praticamente eles mantêm essa água no solo. Claro que tem alguns pontos que há uma leve melhora, mas basicamente a gente tem aí uma manutenção desse estado ou uma leve melhora que para essa época do ano já era para estar bem melhor, já era para estar a gente falando aí a maior parte do país na casa de 70% a 80%, mas hoje a gente já está aí na casa de 30% a 35%, algumas regiões entre 25% e 30%. E isso é preocupante porque a gente está já no início do período chuvoso e a gente não vê aí uma recuperação boa desses níveis aí de água no solo. Claro que aí as AINAs vão aumentar, tendem a aumentar, porém a gente não deve atingir patamares aí, por exemplo, próximo à média de longo termo, né? Próximo à MLT no Sudeste. Então a gente tem o valor numérico da AINA em si aumentando, mas a gente pode não ter chegando aí, por exemplo, na casa dos 90%, 100%. Para esse mês, por exemplo. Claro que o que eu posso estar falando aqui é balela e tudo pode mudar dependendo da previsão. Mas o que a gente observa é que nesses próximos 15 dias, os modelos eles nos dão um sinal claro que não devemos ter formação de canais de umidade nem de zonas de convergência, que são os fenômenos que trazem aí muita chuva nesse período chuvoso, nessa época do ano. Então, se em dezembro a gente também tiver um sinal desse, que não devemos ter formação nem de canal de umidade nem de zona de convergência, praticamente aí o verão vai ficar comprometido. Então a gente já começa um período seco, um período chuvoso, aliás, com um déficit de água bom no solo e provavelmente não devemos ter uma recuperação boa aí das vazões no mês de novembro. Então provavelmente o ONS deve começar já a partir da semana que vem, revisar aí a expectativa deles, pelo menos na região sudeste, né, do submercado sudeste, para baixo. Então, acho que hoje está na casa de 65%, pode ser que ele revise para 63%, 60%, mas eu ficaria de olho e pode ser também que ele acabe consumindo um pouco mais de reservatório durante o mês de novembro do que a expectativa dele, já que os próprios modelos do ONS estão, pelo menos, assim, eu acredito, né, que estão sendo otimistas, ok? Então, em notas aí, né, a gente deve ter ainda essa chuva acontecendo na região central do país nos próximos dias, nada mudou, porém não deve ser significativa, principalmente ali sobre as regiões da Bacia do Grande, do Paranaíba, né?
Entre os dias 28 e 2, os modelos ainda continuam mostrando essa forte onda de calor nas regiões sul e sudeste, que pode interferir na projeção de carga. Coloca assim porque pode ser que interfira para a segunda semana operativa, já que na primeira semana operativa eles já fizeram a revisão e acabaram baixando um pouco. Mas para a segunda semana operativa, né, já que o modelo vai enxergar uma temperatura, uma carga um pouco maior nessa semana atual, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que pode interferir sim. E a possibilidade de formação de ciclone na costa das regiões sul e sudeste aí, no dia 6 pode ajudar a organizar a chuva na região central do país, mas pelo que a gente viu aí, não deve ser uma coisa tão significativa, até porque, pelo que mostra os campos na atualidade, claro que pode mudar mais para frente, esse ciclone não deve ter tanta força. Então, pelo menos até o início da terceira semana operativa, a gente não deve ter chuvas tão significativas. E a projeção de armazenamento de água no solo, ele continua mostrando aí uma leve melhora na maior parte do país para os próximos dias, mas em comparação ao que normalmente se espera, né, nessa época do ano, ainda está muito aquém do que é esperado para a gente ver, né, se vai ter grandes mudanças significativas. Então, obrigado pessoal pela participação e até a próxima previsão.